A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra do Senhor nosso Deus. Lições Bíblicas CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Lições da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, lições de adulto, terceiro trimestre de 2025. A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Comentada pelo pastor José Gonçalves. Lição de número 7. Uma igreja que não teme a perseguição, que será realizada na maioria das igrejas neste domingo, dia 17 de agosto de 2025. E você, amigo ouvinte da Palavra de Deus, irmão em Cristo Jesus, pode participar. Porém, em algumas igrejas, são realizadas em dias aleatórios, como aqui na nossa Assembleia de Deus em Serra Pelada, Rio Grande do Norte, toda quarta-feira, a partir das 19 horas. Você, crente ou não, pode participar livremente. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, versículo 25 ao 32, e também capítulo 12, versículo número 1 ao 5, que assim nos diz a palavra de Deus. E chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe não com violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo. E trazendo, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Próxima leitura, capítulo 12 de Atos, do 1 ao 5 versículos. Diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Leitura bíblica correspondente à nossa temática, uma igreja que não teme a perseguição. Texto áureo nos diz assim: Porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro e os apóstolos, falando para as autoridades religiosas,
frente a frente, a qual eles já tinham advertido a eles que parassem de ensinar no nome de Jesus. Mas eles continuaram, não pararam. E isso não era desobediência, isso não era rebeldia, melhor dizendo, nem desobediência às autoridades, mas sim obediência à maior autoridade que de maneira alguma pode ser desobedecida, Deus. Então, o capitão chegou e trouxeram a denúncia de que aqueles que foram advertidos, Pedro e os apóstolos, estavam continuando a fazer a pregação, o ensinamento a respeito de Jesus do mesmo jeito de antes. E agora, diante dos tribunos, eles dizem isso. Nós não mandamos vocês pararem de ensinar, pararem de pregar, pararem de falar sobre Jesus, querendo colocar esse Jesus como agora nós como culpado. E agora Pedro diante deles, tomando a frente, representando os apóstolos, como também concordemente, Pedro não estava falando só, mas estava concordemente com os apóstolos. Os apóstolos não estavam deixando Pedro sozinho, os apóstolos estavam com Pedro. Não deixando Pedro sozinho, mas estavam com Pedro. E Pedro diz, olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, vocês mandaram, sim, mas é mais importante nós obedecermos a Deus do que a vocês. Cara a cara. Pedro e os apóstolos dizendo isso para os tribunos. Cara a cara. E Pedro disse, olha, vocês dizem que não mataram, mas vocês mataram. Vocês sim mataram o Salvador. Vocês entregaram e mataram o Salvador, o nosso Senhor Jesus, pendurando, suspendendo ele no madeiro. Pedro disse claramente aqui para eles. E Deus elevou ele, Jesus, o que vocês rejeitaram, Deus elevou ele, exaltou ele a príncipe e salvador de Israel e de toda a humanidade. 3,16 de João. Então, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. 5,29 de Atos. Verdade e prática. Em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Igreja primitiva cristã, a igreja após a ascensão de Jesus aos céus, o retorno de Jesus aos céus, a igreja primitiva estava agora continuando o que Jesus iniciou. Então há duas verdades inegáveis sobre essa igreja cristã, a igreja primitiva. A primeira é que a igreja será perseguida. A igreja cristã, a igreja bíblica, a igreja de Cristo, ela será perseguida. E a outra verdade é que, mesmo ela sendo perseguida, mas Deus a protegerá. Então, duas verdades inegáveis para com a igreja cristã primitiva e a igreja realmente, trazendo para os dias atuais, a igreja bíblica, a igreja de Cristo, a igreja de Deus. É que a igreja será perseguida e essa igreja, mesmo sendo perseguida, Deus a protegerá. Disse o Senhor Jesus
Mateus, se não me foge a memória, capítulo 18, versículo número 16. Declarou o próprio Senhor Jesus: Jesus declarou que Mateus capítulo número 16, e versículo número 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. Então, por quê? Porque Deus a protegerá. Partindo já para os tópicos devidamente, tópico número 1, nós temos a igreja perseguida. Tópico número 1. A igreja perseguida. E nesse tópico número 1 nós temos a igreja perseguida. Subtópico 1 nós temos os perseguidores dessa igreja perseguida. A igreja de Deus, a igreja de Cristo. E os perseguidores são justamente, como a gente podemos vermos aqui em Atos dos Apóstolos, que são pelo menos, conforme Atos capítulo 5, versículos 17 ao 24, nós temos pelo menos 3 grupos de perseguidores da igreja cristã primitiva. São eles os sacerdotes, que não deveria ser os sacerdotes perseguidores da igreja cristã de Cristo. Mas infelizmente, conforme Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva tinha os sacerdotes como perseguidores da igreja. Primeiro grupo, os sacerdotes. O segundo grupo, os saduceus, também religiosos. E o terceiro grupo, o capitão do templo. Então, nós temos aqui que os saduceus, desses grupos, os saduceus, eles eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Os saduceus, eles tinham poder político, em relação à política, em relação ao poder governamental. Então, os saduceus, eles tinham poder político e poder religioso. Religioso, eclesiástico. Eles tinham o apoio dos sacerdotes, quem? Os saduceus. E dos anciãos, sacerdotes religiosos, anciãos religiosos de Israel. E dentro dessas classes, eram os mais poderosos. Dentro dessas classes, ou seja, dos sacerdotes, da classe sacerdotal, da classe dos anciãos, os saduceus eram os mais poderosos, influentes. Então esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam, conforme capítulo 20 de Lucas, versículo 27 ao 40. Lucas 20, 27 ao 40. Olha só, os saduceus tentando atrapalhar o Senhor, o ministério do Senhor Jesus. E chegando-se alguns dos saduceus diziam não haver ressurreição, e perguntaram, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que o seu irmão, se o irmão de alguém
vier a falecer tendo mulher e não deixando filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos, e o segundo e o terceiro também a tomaram, igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. Então, tentando confundir, tentando atrapalhar, tentando colocar dificuldade no ministério do Senhor Jesus. E nessa passagem, prosseguindo, Jesus deixou bem claro que nem do primeiro nem do último, porque no céu ninguém se casa nem se dá em casamento. Todos são irmãos, todos são iguais. Aqui na terra, sim. No céu, não. Então nós temos os saduceus, eram bem influentes. Esses religiosos, eles eram bem influentes, com poder político e religioso. E nós temos os anciãos, que os anciãos eram líderes, outro grupo, eram os anciãos que eram líderes judaicos influentes, representando tanto o aspecto religioso quanto o político. Igualmente aos saduceus, sendo os saduceus mais influentes, mais poderosos. Mas, apesar deles terem aspectos religiosos e políticos, mas sem exercer funções sacerdotais, os anciãos, eles não exerciam essa questão sacerdotal, esse ofício sacerdotal, apesar de ter muita influência. Já o capitão do templo, que é o terceiro grupo, do terceiro grupo de perseguidores da igreja primitiva, o capitão do templo, mencionado em Atos 4:1, o capitão do templo diz assim no Atos 4:1, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ou seja, os 3 grupos de perseguidores da igreja primitiva. Então, o capitão do templo era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Então, já o capitão do templo era inferior aos saduceus, era inferior aos sacerdotes, porém ele tinha autoridade policial dentro do templo, ou seja, para prender. Ele tinha autoridade, poder para prender alguém. Então, esses grupos, sacerdotes, saduceus e capitão do templo, cada um com a sua influência, ou seja, divergindo um do outro, diferente um do outro, viram a igreja primitiva, a igreja coordenada, supervisionada pelos apóstolos, dirigida pelo Espírito Santo, sobre a influência dos apóstolos. Esses grupos viram a igreja como uma ameaça, um perigo, e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Eles viram esses grupos, o capitão do templo, os sacerdotes, os saduceus, esses religiosos, esses 3 grupos que deveriam apoiar, ao contrário, estavam vendo a igreja cristã, a igreja de Cristo, a igreja pelos apóstolos, como uma grande ameaça para com eles. E eles queriam fazer de tudo para impedir que eles não continuassem a ensinar no nome de Jesus, a pregar no nome de Jesus,
a fazer o ide de Jesus. Fazendo de tudo para impedir que a pregação do Evangelho fosse propagada. Já imaginou grupos religiosos fazendo de tudo para impedir que a pregação do Evangelho seja propagada? Será que é possível ou só foi lá na igreja primitiva? Será que não existe nos dias atuais ou se foi somente na igreja primitiva, a igreja há mais ou menos 2000 anos atrás? Será que não existe nos dias de hoje? Grupos religiosos impedindo que a pregação do Evangelho, estou falando da pregação, a verdadeira pregação, a pregação da palavra de Deus, a pregação do Evangelho de Cristo, o ensinamento cristocêntrico, teocêntrico, verdadeiro, genuíno da palavra de Deus, que é o poder vivo de Deus, que uma vez que entra no coração do ser humano, esse ser humano nunca mais ele é o mesmo, mas é outra pessoa completamente transformada, porque a palavra entrou, o Evangelho entrou e a mudança ocorreu instantaneamente, imediatamente sobre este indivíduo ou indivídua. Mas existe nos dias de hoje grupos que tentam impedir, fazem de tudo para impedir que a pregação do Evangelho seja propagada. Como fazem isso? Tentando fechar a boca, que não consegue fechar a boca daquele que prega a palavra de Deus verdadeiramente como ela é. Cortando de oportunidades, dando chá, colocando de molho, excluindo, fazendo de tudo, impedindo, fazendo de tudo. Que deveria ser ao contrário, deveria ter verdadeiramente a valorização deste ou desta, que assim tem este dom de pregar a genuína palavra de Deus com excelência, com profundidade, com eloquência, com fundamentado nas Escrituras. Subtópico número 2, os perseguidores da igreja. A igreja perseguida, a igreja primitiva era perseguida pelos perseguidores, e eram esses os grupos religiosos, sacerdotes, saduceus, que também eram religiosos, e o capitão do templo, que também era religioso. E segundo o subtópico, nós temos a esfera da perseguição. Então, a igreja ela é perseguida na esfera da perseguição. Qual é a esfera da perseguição que a igreja primitiva obteve? A igreja primitiva ela foi perseguida na esfera religiosa, no campo religioso. No campo religioso foi perseguido por quem? Olha, à medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. Muitos já haviam aceitado a fé, conforme 4 e 4 de Atos dos Apóstolos. Esse número continuava crescendo, 5 e 14 de Atos. E a igreja, portanto, que vinha crescendo cotidianamente, rotineiramente, essa igreja ela provocou a ira de líderes. Ou seja, líderes religiosos, sacerdotes, saduceus, capitão do templo, os eclesiásticos da época, não estavam alegres com esse avanço que a igreja estava tendo, a igreja de Cristo.
coordenada e ordenada pelos apóstolos através do Espírito Santo. Então, com isso, provocou a ira destes, se tornando estes grupos religiosos inimigos da igreja, perseguidores da igreja. Então, provocou a ira desses religiosos. Então, enquanto a igreja crescia, a igreja primitiva, pelos apóstolos, o velho judaísmo farisaico regredia, ou seja, diminuía. Estava ameaçado de extinção. Porque o cristianismo, para a época atual, a época dos apóstolos, enquanto o cristianismo estava crescendo, o judaísmo estava diminuindo, estava regredindo, estava desaparecendo. Porque o cristianismo estava acabando com o ofício. Mais cedo ou mais tarde, como assim aconteceu, ofício sacerdotal. Estava acabando com aquela classe religiosa que vivia e dependia dos sacrifícios, das ofertas do templo. Então o cristianismo estava acabando com isso. Por quê? Porque isto era realmente ritualístico. Que em Cristo isso completamente foi derrubado. Então, esses líderes estavam agora fazendo de tudo para se manter nesse ofício, nesses cargos que beneficiavam-os. Enquanto o cristianismo estava tirando essas vantagens que eles tinham. Então, na esfera religiosa, nós vimos aí que na esfera religiosa isto aconteceu. E na esfera política, então, as esferas da perseguição foram religiosa e política. Na esfera política, nós temos aí, conforme Atos capítulo 12, versículo do 1 ao 5, leitura em classe, que fizemos há poucos instantes. Então, na esfera política, nós temos aí que vemos que a perseguição se dá na esfera estatal, ou seja, política, relacionada a governo. E é de natureza mais política na esfera pública. Ali o rei Herodes, na esfera política, o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro. Por quê? O apóstolo Tiago já tinha sido maltratado pelos governantes, por Herodes. Inclusive, Herodes mandou até matar a Tiago, irmão de João, ambos filhos de Zebedeu. E isso estava agradando o que Herodes estava fazendo, estava agradando o povo. Assim como foi agradável ao povo escolher Barrabás ao invés de Jesus. Então Herodes, ele viu que isto estava dando certo para ele crescer politicamente. Mas jamais, como disse Jesus 16 de Mateus, e versículo 18, parte B, última do versículo, melhor dizendo, as portas do inferno não hão de prevalecer, não hão de vencer, não hão de impedir a igreja de prosseguir. Não é matando um apóstolo que a igreja para. Não é matando os apóstolos que a igreja para. Não é matando os cristãos que a igreja para. Não. Por quê? Porque a igreja, ela sempre
até a volta de Jesus ela vai existir. Ela nunca será extinta por parte dos religiosos ou dos políticos. A igreja sempre existirá. Agora, a igreja vai deixar de atuar na terra em um dado momento da escatologia, que é mediante o rapto, harpazo, arrebatamento da igreja. Então a igreja vai sair da terra, aí sim, mas vai continuar no céu. Então, na esfera política, Herodes mandou matar, mandou maltratar. Na esfera política, na esfera estatal, na esfera relacionada ao Estado, à governança, Herodes, que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar, matar Tiago ao fio da espada e prendeu o apóstolo Pedro. Por quê? Porque sabia que Pedro era um líder de destaque para com a igreja. Então Herodes queria tirar esse líder de circulação. Queria barrar esse líder, Pedro, de circulação. Que não conseguiu. Até mandou prender Pedro. Levou até Pedro à prisão. Foi até preso, foi até escoltado e guardado por 16 soldados, ao mesmo tempo para uma pessoa como que fosse um marginal, um criminoso, como que fosse realmente alguém extremamente perigoso, uma verdadeira ameaça. Mas não foi suficiente para guardar Pedro na prisão, porque Pedro saiu de lá, tirado e escoltado por um anjo e levado até a casa de Maria, mãe de João Marcos, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar o seu capital perante os judeus que se opunham à igreja, ou seja, que não gostavam, que não aprovavam a igreja. Atos 12, versículo 3. E vendo que isso agradara aos judeus, quem? Herodes. Continuou matando, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias do azo, ou seja, prestes à Páscoa. Então, a igreja perseguida era perseguida pelos perseguidores que eram sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo, subtópico 1. Subtópico 2, era perseguida, a igreja cristã era perseguida na esfera religiosa e na esfera política, ou seja, através do próprio rei Herodes. E terceiro subtópico, a igreja enfrentará oposição. Então a igreja perseguida, ela enfrentará oposição, ou seja, ela vai ter opositores. Não é problema a igreja cristã, a igreja de Cristo, ser opositora, ter como opositor os ímpios. Não é problema. Não é problema a igreja digamos, é tolerável. Mas a igreja de Cristo ser perseguida por religiosos, pelos próprios pastores, pelos próprios cristãos, é realmente trágico. É realmente um horror.
É realmente uma vergonha isso acontecer, mas infelizmente acontece. A Igreja de Cristo, ela deve ser realmente apoiada por todos os cristãos, não ao contrário. Então a igreja cristã, a igreja perseguida, a igreja primitiva, a igreja de Cristo, então ela enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, ou seja, de acordo com a palavra de Deus, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Porque aqui enfrenta oposição à igreja. Por quê? Porque a igreja, ela acolhe a todos, mas ela estabelece. Estou falando aqui não de denominação, estou falando da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo bíblica, a Igreja de Cristo pela palavra de Deus. A Igreja de Cristo, ela também, apesar de acolher a todos, ela estabelece princípios. A Igreja estabelece princípios. E esses princípios estão justamente na palavra de Deus. Para salvação pode vir macumbeiro, feiticeiro, bruxo, prostituta, drogado, pode vir assassino, pode vir mentiroso, pode vir todo mundo. A igreja vai acolher. Mas para atuar nela, para servir com ela, através dela, é preciso se enquadrar nos princípios que a palavra estabelece. Não pode a igreja, de forma alguma, deixar qualquer um ou qualquer uma que não esteja dentro dos princípios, dos padrões que justamente rege a palavra de Deus. Por isso, muitas vezes é visto com antiquado, preconceituoso e desejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. Porque quando não se concorda com a denominação que justamente não está dentro do princípio bíblico, então é visto, como propriamente é dito aqui, é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado, ou seja, como até rebelde, desobediente. Mas isso é o mesmo objetivo que sempre existiu para com a oposição da igreja: silenciar a voz da igreja, silenciar a voz daquele que está verdadeiramente para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, para falar a verdade de Deus, para ser verdadeiramente a diferença na igreja, para propagar realmente a santidade de Deus, a reverência de Deus, a majestade de Deus, a submissão a Deus, a realeza de Deus. Então isso continua sendo o mesmo objetivo dos opositores do passado: silenciar a voz da igreja. Tópico número 2, a igreja protegida. No tópico 1, nós vimos que a igreja é perseguida. No tópico 2, nós vamos vermos que a igreja é protegida por Deus. A igreja protegida. Subtópico 1, um anjo de Deus.
Lucas destaca que, em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Atos capítulo número 5, versículo 19. Nos diz assim: em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Mas de noite. Vou ler o 17 e 18, para chegar no 19, que assim nos diz: e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, um dos grupos de perseguidores da igreja, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, versículo 20, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Ou seja, vão lá para o templo, sabe? O anjo tirou os apóstolos da prisão, que foram lançados na prisão pelos saduceus, pelos sacerdotes, grupos religiosos, lançaram eles na prisão, mas de noite o anjo foi lá e abriu as portas da prisão, tirou eles para fora e mandou eles ir para o templo ensinar a respeito de Jesus, ensinar a palavra de Deus. E eles foram. Então a igreja não era apenas perseguida, a igreja cristã desse primeiro século, a igreja primitiva, mas também protegida. Era perseguida, era a igreja, mas também essa igreja que era perseguida, ela também era protegida pelo próprio Deus. Protegida pelo próprio Deus. E para ser protegida pelo próprio Deus, a igreja tem que estar realmente dentro da vontade de Deus. Olha o que o Salmo 34, versículo número 8 nos diz. É o que acontece com a igreja do nosso Senhor Deus. Salmo 34, bem conhecido esse texto. Salmo 34. Salmo 34, versículo número 8. Versículo 7. Salmo 34, versículo número 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então a igreja é protegida por Deus, por quê? Porque a igreja teme a Deus. A igreja reverencia a Deus. A igreja obedece a Deus acima de tudo. A igreja obedece a Deus acima de tudo. Acima das autoridades, até mesmo estatais, governamentais. Acima das autoridades religiosas, políticas, civis. A igreja está acima. Obedecendo acima de tudo a Deus. Acima de tudo isto. E Deus protege a estes e a esta igreja. Então, aqui a igreja contou com a presença de anjos. Atos 5 e 19. Seres de natureza totalmente sobrenatural. Ou seja, que não é deste mundo. É do mundo espiritual. Não é incomum a presença de anjos no livro. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Atos fala várias vezes de vários anjos, como capítulo 12, versículo número 7, capítulo 8, versículo 26, capítulo 10, versículo 3, 27, versículo 23 e 24. Então, enfim, não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro na prisão 12:7 de Atos, com Filipe em sua missão evangelística 8:26 de Atos, em missão na casa do centurião romano Cornélio 10:3 de Atos, e com o apóstolo Paulo em alto mar, capítulo 27, versículo 23, versículo 24. Então a Bíblia diz que eles estavam a serviço daqueles que vão herdar a salvação, como Hebreus 1:14 nos diz que os anjos de Deus, Hebreus 1:14, são
verdadeiramente a serviço, tanto da igreja como dos servos do Senhor, nosso Deus. 1:14 diz assim: não são porventura todos eles anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos, a igreja é protegida por Deus através dos anjos, que acampa-se, 34, versículo número 7 de Salmos, ao redor daqueles que amam a Deus, que temem a Deus, que obedecem a Deus acima de tudo. Lembra de Jesus quando estava tentado no deserto pelo próprio diabo durante 40 dias e 40 noites? Se não me foge a memória, Mateus capítulo número 4 e versículo número 11, se não me escapa da memória, Mateus 4. Mateus 4, os últimos versículos da leitura da tentação. Versículo 11 diz assim: depois de Jesus ter repreendido o diabo, rejeitado o diabo, mandado o diabo ir para Cachabozó, resumindo aqui, sai para trás de mim, Satanás, vai para trás de mim, disse Jesus. Versículo 11 diz assim: depois de tudo isso, Jesus vencendo o diabo, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. A quem? A Jesus. Então, a igreja protegida por Deus, através dos anjos dele, que são ministros a nosso serviço, a serviço da igreja. Acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus, ao redor da igreja, porque a igreja teme a Deus. Então a igreja é protegida por Deus através dos anjos de Deus e através da intercessão da igreja. Através da intercessão da igreja. Quando Pedro é lançado na prisão, Pedro está guardado ali por 16 soldados, capítulo 12 de Atos. E enquanto Pedro está na prisão, Pedro é lançado na prisão, colocado na prisão, guardado por 16 soldados, fazendo ali a guarda dele, ou seja, era uma segurança máxima para que de forma alguma ele fugisse dali, saísse dali, fosse solto, até porque naquela época era impossível, porque era amarrado sobre troncos, pés e mãos, sentado e amarrado. Então Pedro, estando ali preso na prisão, a mando de Herodes, que estava querendo ganhar ibope para com o judaísmo, então, enquanto Pedro estava na prisão, a igreja, conjunto de pessoas, grupo de pessoas, conjunto de pessoas chamadas para fora, ou seja, que saíram do pecado, que saíram do mundo e agora fazem a diferença. Como? Andando na contramão dela. Não andando mais conforme o curso desse mundo, que Efésios 2 vai nos dizer que antes andava no segundo curso desse mundo, segundo o príncipe das trevas desse mundo, que é o próprio diabo, mas a igreja de Cristo que saiu deste sistema, agora anda na contramão. E sabendo que Pedro estava na prisão, a igreja primitiva, olha o versículo, capítulo 12, versículo número 5.
Diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, preso, estava guardado na prisão, estava preso na prisão e guardado por soldados, para impedir que ele saísse dali. Pedro, pois, era guardado na prisão. Olha o que a Bíblia diz. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja fazia contínua, ou seja, não parava de orar por Pedro. A igreja estava orando por Pedro continuamente. A igreja estava intercedendo por Pedro a Deus, rogando a Deus por Pedro. E o que foi que Deus fez quando a igreja estava em contínua oração por Pedro? Versículo número 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharca, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos, que estava preso, as cadeias. Por quê? Porque a igreja estava em contínua oração por ele. Agora era a oração, não era só uma citação. Era a igreja estava em contínua oração por ele. Imagine bem, a igreja, ao saber que Pedro estava preso, a igreja já entrou. Pedro não mandou pedir orações à igreja. A igreja já entrou em oração por Pedro. E era orando mesmo. E era jejuando por Pedro. E era orando por Pedro. E era se consagrando. Era realmente. Porque Pedro era um líder. Era só por Pedro? Não, era por todos que estavam realmente com uma abnegação servindo a Deus de todo o coração. É normal a gente vermos pedido de orações em pleno culto, em um curso de um culto. Em um culto é pedir orações, feito lá aqueles pedidos. Se você nunca viu, provavelmente você iniciou a caminhada agora e provavelmente ainda não teve essa presença de poder ver. Mas é normal ser feito os pedidos de orações e a igreja simplesmente não ora. Se alguém foi mandado ali um pedido de oração, imediatamente o certo é levantar a igreja e fazer um clamor, verdadeiramente. E quem vai fazer esse clamor? Logicamente, de maneira hierárquica, seria o líder, o pastor. Mas muitas vezes é feito por, entre aspas, o irmão mais fraco. O irmão menos conectado com Deus. A ideia é o mais conectado. Quem é o mais conectado? Vamos levar para hierarquicamente. Pastor, presbítero, diácono. Morreu Maria Preá. Estou citando só um fato. Porque perderia, ou melhor, gastaria muito tempo citando vários e outros exemplos. Mas o que eu estou querendo dizer e transmitindo é que a igreja primitiva fazia contínua oração por Pedro e Deus operou.
Quando um irmão está em problema, em situação problemática, em situação onde verdadeiramente não traz benefício para com a igreja, está em dificuldade para com o servir a igreja, então é normal, comum a igreja fazer contínua oração por ele, sem que ele mesmo peça. Se estiver doente, não precisa mandar a igreja, ao saber, já entra em oração. E é oração mesmo. Não é uma reza, é oração mesmo, é contínua, é intercessão. É rogando, é gastando, é se doando, é se sacrificando por ele. A igreja fazia contínua oração por Pedro e Deus operou maravilhosamente. Deus libertou Pedro da prisão. Tirou Pedro da prisão. Subtópico número 3 e último do tópico 2. O valor da oração. O valor da oração é extraordinário. O valor da oração é extraordinário. É realmente extraordinário. Porque a oração, disse Tiago, ela pode muito em seus efeitos, uma vez que é feito por um justo. Tiago, capítulo número 5, verso 17. Disse Tiago, 16, 5 e 16 de Tiago. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Não é a oração feita por qualquer um, qualquer uma. É a oração feita por um justo, por uma justa. Quem é esse justo? Quem é essa justa? É aquele que teme a Deus. É aquele que se entrega para Deus, é aquele que vive para Deus e anda com Deus. Então a igreja, ela fazia oração, ela tinha o valor da oração, ela tinha esse valor, esse princípio, esse fundamento, era fundamentado na oração. Fazia contínua oração por Pedro, não só por Pedro, mas por quem precisava, quem necessitava. Quando assim chegava até ela essa informação, automaticamente já entrava em oração por este ou por aquela, por aqueles. Então o valor da oração feita por um justo, não é por qualquer um. É normal nos dias de hoje, vai lá, vai fazer uma oração, bota a mão na cabeça de A, na cabeça de B, na cabeça de um. Qualquer um. Qualquer um. Não é desse jeito. Não é assim que a Bíblia ensina. Que a Bíblia diz, que a Bíblia mostra. É a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Então, 5,16 é a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Olha Paulo colocando a mão sobre crentes, cristãos, que ainda não era nem batizado com o Espírito Santo. Atos capítulo número 19. Paulo fala sobre essa doutrina do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo.
19, versículo 6 diz assim: e impondo-lhes Paulo as mãos neles. Colocou a mão neles. Neles quem? Discípulos. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles, ou seja, aqueles que receberam a mão de Paulo sobre eles, e veio sobre eles o Espírito Santo, ou seja, o batismo. E falavam línguas e profetizavam. Já imaginou? Vamos para a prática? Quantas vezes você já não viu? Chega colocando a mão e aí sai. E nada acontece. Não deveria acontecer? Biblicamente deveria. Porque não é somente a oração. Porque a oração pode ser feita até pelo um pecador. Mas a Bíblia diz o valor da oração, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam estremeceu. O lugar que a igreja primitiva estava, o valor da oração, eles estavam orando, Atos capítulo número 4, versículo 31, 4 e 31, enquanto eles estavam orando, que eles faziam contínua oração, 4 e 31, olha o que diz a palavra de Deus: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, o valor da oração. O valor da oração, ele faz tremer o lugar onde que aqueles que ali se encontram, verdadeiramente debruçados, derramados, entregados à oração. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. 9, versículo 11, versículo 12. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. Então, o valor da oração traz toda essa manifestação. Deus fala, Deus mostra, Deus move. 4:31 de Atos. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. 8:15 de Atos dos Apóstolos. Os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. Ou seja, é falado por muitos. Ou você nunca ouviu? Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. É por causa de que verdadeiramente esse valor não está sendo valorizado. Por isso que não há tanta manifestação, mover, tanta obra extraordinária de Deus em meio a nós. Porque falta. Esse valor da oração aqui é relacionamento. Não é falácia. É relacionamento. É vida íntima com Deus. Sincera, legítima com Deus. Tópico número 3 e último. O tempo já tem ultrapassado. Mas rapidamente. Tópico 3. A igreja destemida. Então, a igreja destemida. A igreja cristã, a igreja de Cristo, ela é destemida. Subtópico 1. Testemunho com poder. Ou seja, ela testemunha. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar a sua fé. 5:25 de Atos.
de nenhuma forma se sentiram intimidados. 5:25 de Atos. 5:25 diz assim: e chegando anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Leitura em classe. Então, é uma igreja destemida. Foram advertidos a não pregarem, foram libertos, já continuavam a fazer a mesma coisa, ensinando, pregando. Por quê? Porque eram destemidos e testemunhavam com a mesma intensidade, com a mesma autoridade, com a mesma dimensão, profundidade, poder. Testemunhavam da mesma forma que antes. Não mudaram o testemunho de Cristo. Não diminuíram, não atenuaram para ser aceito. Não, continuaram no mesmo poder. Poder da palavra. Eles não se sentiram intimidados. Intimidado com o quê? Com a prisão. Intimidado com o quê? Com os maus tratos, com os açoites, com a perseguição física do Estado, dos religiosos, dos políticos. Porque eles estavam capacitados pelo poder do alto, do Espírito Santo. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. O livro de Atos, muitos escritores antigos já deram o título de que o livro de Atos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo. Espírito Santo, perdão. Livro de Atos. O título melhor para com muitos, e concordo também igualmente, é que deveria o livro de Atos ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo operando nos 28 capítulos de Atos. Ainda que muitas vezes não mencionado, mas é o Espírito Santo que está ali de maneira intrínseca, de maneira realmente inquestionável, operando, fazendo a maravilha, operando realmente extraordinariamente. Então é o Espírito Santo a fonte desse poder testemunhado pela igreja destemida, testemunhando com poder. Subtópico 2, convictos de sua fé. A igreja destemida testemunha com poder e, subtópico 2, ela é convicta de sua fé. Como Pedro mesmo disse, vocês mandaram a gente parar de anunciar. 5:29 de Atos, mas importa obedecermos mais a Deus do que a vocês. Era mais ou menos assim, apontando o dedo para eles. Não era afrontando, não, era mostrando verdadeiramente com autoridade quem verdadeiramente deveria ser levado em conta, que é Deus. 5:29 de Atos. Lucas registra em Atos 5:29 o testemunho de Pedro. Nesse texto, 5:29 de Atos, temos uma clara defesa dos valores cristãos. 5:29. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé. Pedro disse, mais importa obedecer a Deus do que a vós, a vocês. Ou seja, nossa fé não está para ser negociada.
Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. Ou seja, nós somos capazes de morrer, mas negociar, trocar a nossa fé, a nossa convicção, deixar nossa convicção de lado para obedecer a vocês e desobedecer a Deus, não está negócio. Não negociamos este valor. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê, como fazendo parte da sua natureza e essência, de que por conta disso não pode de forma alguma ser negociada. Então, muitos alegam que deve obedecer ao Estado. Sim, deve obedecer ao Estado. Deve obedecer às leis civis. Sim. Mas quando não diminui Deus, desobedece a Deus, mas quando não afronta a Deus, mas quando não está contrário, mas quando está contrário à palavra de Deus, então não devemos obedecer de forma alguma. Não. Porque maior é Deus do que tudo e todos. Deus está acima. Então é para servir a Deus, Lucas 22, fechando e encerrando. Lucas 22, versículo 39, se não me foge a memória. Lucas 22. Deixa eu ver Mateus 22. Mateus 22. Isso. É Mateus 22. Mateus 22, não é Lucas não. Mateus 22, versículo 37. Disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus. Amar é cuidar, é querer. É abraçar, é servir, no sentido aqui. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. Ou seja, é servir, é amar, é cuidar, é querer Deus acima de tudo. Acima, não abaixo. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A igreja primitiva era uma igreja perseguida pelos próprios religiosos e até os políticos. A igreja era, apesar de perseguida, era protegida por Deus através dos anjos e a intercessão, os rogos da igreja. A igreja era destemida, era corajosa e testemunhava com poder e convicção. Que Deus abençoe a você e sua casa, em o nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para receber em primeira mão, quando assim eu publicar novos vídeos, que são semanais. Curta, comente, compartilhe com amigos e grupos, se assim possível for. E aqui agradeço a oportunidade, em o nome de Jesus, e até a próxima. Ótimo final de semana. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.